بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sem dúvida que todos os louvores são para Allah, nós o louvamos, a Ele imploramos o socorro e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar, e aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que mereça realmente ser adorada além de Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Allah. Isto dito, com certeza a mais verídica das narrações é o livro de Allah, e a melhor das orientações é a orientação do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. E as piores coisas são as invenções, e todas as invenções são inovações, e todas as inovações são um desvio, e todos os desvios serão destinados ao inferno. Bem-vindos a todos, hoje no dia 13 do mês de Jumada al-Akhirah de 1441, que equivale ao dia 7 de fevereiro de 2020. Esta será a nossa última aula sobre as condições de La ilaha illallah. Continuamos a ler no livro do Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, as lições importantes para a comunidade. يقول الشيخ: السادس من شروطها الانقياد المنافي للترك، والانقياد هو الاستسلام والطواعية والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله تعني استسلام العبد لله عز وجل وانقياده لشرعه وطاعته لأمره جل في علاه. ولهذا يقول جل وعلا: ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي بلا إله إلا الله. ويقول جل وعلا: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أي انقادوا وامتثلوا. فأهل لا إله إلا الله حقا من يستسلمون لله انقيادا وتواعية وامتثالا لأوامره جل وعلا. O Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, nos diz quanto à sexta condição de La ilaha illallah é a submissão, a obediência, que se opõe à insubmissão, à desobediência. O Sheikh nos diz que a sexta condição é a submissão, a obediência, que se opõe à
insubmissão à desobediência. O Sheikh Abdul Razak Al-Badr, hafidhahullah ta'ala, diz no comentário que o Sheikh, quer dizer o Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, aqui quer dizer por al-inqiyad, que é a submissão, a obediência, é o facto que a pessoa se submeta a Allah, executando todas as suas ordens e agindo consoante a sua legislação. O Sheikh nos dá aqui, imediatamente, a definição de al-inqiyad. Al-inqiyad, que é a submissão, a obediência, e nos diz que é o facto que a pessoa se submeta a Allah, executando todas as suas ordens e agindo consoante a sua legislação. E a evidência, a prova que al-inqiyad é um shart, que é uma condição de la ilaha illallah, que a submissão, a obediência é uma condição de la ilaha illallah, é a palavra de Allah, tabaraka wa ta'ala, na surat Luqman, versículo número 22, consoante o sentido do versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: mas quem se submeter a Allah e for benfeitor, ver-se-á apegado ao sustentáculo mais sólido. Mas quem se submeter a Allah e for benfeitor, ver-se-á apegado ao sustentáculo mais sólido. E o Sheikh nos diz no comentário deste versículo que o sentido de o sustentáculo mais sólido é la ilaha illallah. Quer dizer, o sustentáculo mais sólido neste versículo é la ilaha illallah. Então Allah subhanahu wa ta'ala nos diz que, mas quem se submeter, aquele que se submete a Allah subhanahu wa ta'ala e for benfeitor, ver-se-á apegado ao sustentáculo mais sólido, que é ver-se-á apegado a la ilaha illallah. E Allah subhanahu wa ta'ala diz também na Surat Az-Zumar, versículo número 54, consoante o sentido do versículo: e voltai arrependidos ao vosso Senhor e submetam-se a Ele. Então aqui Allah Jalla wa Ala nos dá ordem de voltar a Ele arrependidos e submetidos, dizendo: e voltai arrependidos ao vosso Senhor e submetam-se a Ele. O Sheikh, no comentário deste versículo, diz que quer dizer submetam-se e obedeçam. Quer dizer, submetam-se a Allah e obedeçam a Ele. Então, o verdadeiro povo, ou as verdadeiras pessoas, os verdadeiros adeptos de la ilaha illallah, são aqueles que se submetem e obedecem a Allah. Então, o povo de la ilaha illallah são aqueles que se submetem a Allah subhanahu wa ta'ala e lhe obedecem. Submissão e obediência. Este é o real povo de la ilaha illallah. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: السابع من شروطها القبول المنافي للترك. القبول أي لهذه الكلمة، أي القبول لهذه الكلمة ولما تقتضيه من توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له. قال الله تبارك وتعالى في شأن المشركين: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله
يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون فذكر من حالهم أنهم أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله وأن يقبلوا هذه الكلمة وما دلت عليه من توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له. O Sheikh nos diz que quanto à sétima condição é a aceitação que se opõe à rejeição. Al-Qabulu al-Munafi lirrad. Al-Qabul al-Munafi lirrad. Então esta sétima condição mencionada pelo Sheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah ta'ala é Al-Qabul al-Munafi lirrad, que é a aceitação que se opõe à rejeição. E o Sheikh Abdul Razak al-Badr diz na explicação, quer dizer a aceitação desta palavra, desta frase que é La ilaha illallah, mas também a aceitação do seu sentido, do seu conteúdo. A pessoa tem de aceitar La ilaha illallah, mas não unicamente a palavra, mas também o seu conteúdo, o seu sentido. Em termos de tawhid, em termos de unicidade, o que esta frase contém como unicidade, como tawhid, como monoteísmo puro e devoção sincera. E devoção sincera e exclusiva da religião para Allah tabaraka wa ta'ala. Depois o Sheikh diz que Allah subhanahu wa ta'ala nos diz, nos informa no seu livro a situação, nos informa sobre a situação dos politeístas. Na Surat As-Safat, no versículo número 35, consoante o sentido do versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz, quando lhes era dito, quer dizer, quando lhes era dito a quem? Aos politeístas, aos mushrikin. Quando lhes era dito, não há nenhuma divindade além de Allah, eles se enchiam de orgulho e diziam, acaso temos de abandonar as nossas divindades por causa de um poeta louco, por causa de um poeta possuído? Quer dizer, estavam-se a referir ao profeta Muhammad, o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Então, quando lhes diziam, quando o profeta sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam os chamava ao Islão e os chamava a testemunharem da unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, quando lhes dizia de dizerem La ilaha illallah, eles diziam, enchiam-se de orgulho e se exclamavam, diziam, acaso temos de abandonar as nossas divindades por causa de um poeta louco, possuído? Então, eles compreenderam realmente o sentido de La ilaha illallah. E por esta razão, não aceitaram de pronunciar este testemunho, porque sabiam que automaticamente tinham de rejeitar e tinham de abandonar todas as outras divindades. Eu repito o versículo, quando lhes era dito, não há nenhuma divindade além de Allah, eles se enchiam de orgulho e diziam, acaso temos de abandonar as nossas divindades
por causa de um poeta louco, possuído? O Sheikh nos diz no comentário deste versículo: então Allah mencionou a situação dos politeístas e que eles renunciaram ao testemunho de fé, renunciaram de testemunhar que não existe nenhuma divindade além de Allah, por causa do que este testemunho contém como unicidade e como devoção a Allah Azza wa Jal unicamente. Pois os politeístas compreenderam o real sentido de La ilaha illallah e por essa razão não aceitaram de a pronunciar e rejeitaram La ilaha illallah. Rejeitaram La ilaha illallah. Pelo que esta frase contém como unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala. ثم يقول الشيخ: الثامن من شروطها الكفر بما يعبد من دون الله، كما قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه أخرجه مسلم. فهذا قيد لا تكون لا إله إلا الله مقبولة إلا به: الكفر بما يعبد من دون الله بالبراءة من الشرك وأهله. يقول الله تبارك وتعالى: إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ففي هذه السورة الزخرف وفي سورة الممتحنة دليل على أن الكفر بما يعبد من دون الله شرط في قبول لا إله إلا الله. Depois o Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala, menciona a oitava condição que é al-kufru bima yu'badu min dunillah, a descrença em tudo aquilo que é adorado além de Allah. E aqui é importante de sublinhar que há sábios que mencionaram 7 condições e há outros que mencionaram 8 condições. Os sábios que mencionaram 7 condições não mencionaram esta última, que é al-kufru bima yu'badu min dunillah, a descrença em tudo aquilo que é adorado além de Allah. Há sábios que não mencionam esta condição. Outros mencionam, como o Sheikh Abdul Aziz ibn Baz menciona esta oitava condição, que é a descrença em tudo aquilo que é adorado além de Allah. O Sheikh Abdul Razak, no seu comentário, diz que a prova do que o Sheikh Abdul Aziz está a dizer, a dar como condição, se encontra na Surat Al-Baqarah. Entre as evidências desta condição é a palavra de Allah Jalla wa Ala na Surat Al-Baqarah, versículo número 256. Consoante o sentido do versículo, Allah Jalla wa Ala diz: quem renegar o Taghut, e crer em Allah, ter-se-á
apegado ao mais firme e mais sólido sustentáculo. Ao mais firme e mais sólido sustentáculo. E o profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, esta é a segunda evidência. O profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam diz: todo aquele que diz La ilaha illallah, quer dizer, toda a pessoa que testemunha de La ilaha illallah e descrê em tudo aquilo que é adorado além de Allah, os seus bens e o seu sangue serão proibidos. Este hadith foi relatado por Muslim. Então aqui o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz bem que todo aquele que testemunha de La ilaha illallah e que descrê em tudo aquilo que é adorado além de Allah, os seus bens e o seu sangue serão proibidos. Então vemos aqui a condição de descrer em tudo aquilo que é adorado além de Allah subhanahu wa ta'ala. E o Sheikh nos diz no seu comentário, e esta é uma restrição de La ilaha illallah, quer dizer, o facto de descrer em tudo aquilo que é adorado além de Allah é uma restrição, pois La ilaha illallah não é aceite de qualquer pessoa sem que este último descrê ou sem a descrença em tudo aquilo que é adorado além de Allah e também sem a inocência e a imunidade do politeísmo e dos politeístas. Então o Sheikh aqui, o Sheikh Abdul Razak, nos diz que para que esta palavra, para que esta frase, shahada, o testemunho de La ilaha illallah, para que a pessoa, o seu testemunho seja aceite, a pessoa tem de pronunciar esta frase, mas ao mesmo tempo tem de descrer em tudo aquilo que é adorado além de Allah. Mas também tem de se inocentar, al-bara, de todo o politeísmo, de todo o tipo de politeísmo e também dos politeístas. Quer dizer, a pessoa se inocenta, sente-se inocente daquilo que fazem os politeístas e também do próprio politeísmo. Quer dizer que a pessoa não está de acordo e é imune de tais actos e de tais pessoas. E digo eu aqui porque é importante de mencionar o facto de que a pessoa seja inocente e imune do politeísmo e dos politeístas não quer dizer que a pessoa ataque ou terrorize os politeístas. Isto é importante a mencionar, porque há grupos desviados que terrorizam o mundo, terrorizam as pessoas, e quando lhes vais dizer que o que eles estão a fazer é errado, eles mencionam estes versículos e estas narrações, estes hadith. Quer dizer que os compreenderam de maneira errada. E o nosso dever é de aconselhar as pessoas, de chamar as pessoas ao Islão, à unicidade, ao monoteísmo puro. O nosso dever não é de terrorizar as pessoas. E isto é um ponto muito importante, porque hoje em dia as pessoas no mundo têm dificuldade a aceitar a da'wa, têm dificuldade a aceitar o Islão e têm dificuldade a ouvir falar do Islão por causa do terror e do medo que têm do Islão, derivado aos actos de certos indivíduos, aos actos de certos muçulmanos desviados que não compreenderam o Islão
consoante a boa compreensão. A compreensão de as-salaf salih. O Islão tem de ser compreendido consoante a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, que é o Islão, que é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, e a sunna do profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, a sua sunna autêntica, compreendida por quê? De que forma? Da forma que compreenderam as-salaf salih, os predecessores piedosos. E esta compreensão não é a compreensão de as-salaf salih, dos predecessores piedosos, mas sim a compreensão de al-Khawarij. 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 Esta é a compreensão deles. Terrorizar o mundo, matar as pessoas de maneira inocente, de maneira injusta. Nós, o nosso dever é de chamar as pessoas ao Islão, de lhes mostrar o Islão, de lhes mostrar o que é o Tawhid, o que é a unicidade de Allah, de lhes mostrar que o que eles fazem é uma forma de politeísmo e de lhes mostrar e de meterem a advertência contra o politeísmo. E lhes dizer que é um pecado que não será perdoado por Allah. E os informar que a religião aceita por Allah é o Islão, que foi a última mensagem que enviou à humanidade inteira. E que o Islão não é só para os árabes, mas para todos os seres humanos. Todos os humanos, todas as nacionalidades, todas as raças. É uma mensagem universal. Então aqui é muito importante de apontar para este ponto, que o facto de descrer em tudo aquilo que é adorado além de Allah, e o facto de estar inocente e de se afastar do politeísmo e dos politeístas, não quer dizer que os vamos atacar. Não quer dizer que os vamos terrorizar. Não quer dizer que lhes vamos fazer prejuízos e lhes fazer mal. Não. O nosso dever é de chamar as pessoas ao Islão, de os aconselhar. Depois que nós fizemos o nosso dever, o resultado, quem decide do resultado é Allah. Allah, Azza wa Jal, é que decide quem será guiado e quem não será guiado. Nós temos a nossa capacidade, em nosso poder, é o facto de guiar as pessoas de forma a os chamar ao Islão, que é o que se chama Hidayat al-Irshad. É o facto de guiar as pessoas através de lhes mostrar o caminho correto, de lhes indicar o caminho correto. Mas Hidayat al-Tawfiq, que é uma hidayah que é unicamente para Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala é o único que permite, que guia as pessoas realmente. O nosso trabalho é de indicar o caminho às pessoas. Depois, aquilo que segue e que não segue, é Allah subhanahu wa ta'ala que decide. Então nós temos de fazer a causa, fazemos o que nos é pedido, e depois o resultado é Allah subhanahu wa ta'ala que decide. Mas não quer dizer que chamas ao Islão, aconselhas as pessoas de entrar no Islão, e se não aceitam, automaticamente atrás disso vais-lhes fazer prejuízos e vais-lhes fazer mal. Não. Nós temos de fazer chamar ao Islão, chamar as pessoas ao Islão, lhes dar conselhos, ter um bom comportamento com eles. Depois o resultado é Allah subhanahu wa ta'ala que decide. Então continuamos. E o Sheikh Abdul Razak al-Badr diz na explicação
Não, já lemos a explicação, mas voltamos a ler. E esta é uma restrição, pois La ilaha illallah não é aceite sem a descrença em tudo aquilo que é adorado além de Allah, e sem a inocência e a imunidade do politeísmo e dos politeístas. Como disse Allah, subhanahu wa ta'ala, consoante o sentido do versículo, na Surat Az-Zukhruf, versículo número 26, Allah Jalla wa Ala diz: recorda-te de quando Ibrahim disse ao seu pai e ao seu povo: na verdade, estou inocente, livre de tudo quanto adorais, adoro unicamente aquele que me criou. Ibrahim, o que disse? Disse ao seu pai e ao seu povo, que eram politeístas, o que é que lhes disse? Disse-lhes: na verdade, estou inocente, livre de tudo quanto adorais. E temos aqui em Ibrahim um exemplo. Ibrahim alayhi salam chamou o seu povo ao Islão, chamou o seu povo a abandonarem a adoração das estátuas, de todas as divindades que tinham. E ao mesmo tempo lhes disse e os informou que era inocente, livre de tudo aquilo que eles adoravam. E lhes disse: adoro unicamente aquele que me criou, que é Allah subhanahu wa ta'ala. E também no versículo 4 da Surat Al-Mumtahina, Allah tabaraka wa ta'ala nos diz: tiveste um excelente exemplo em Ibrahim e naqueles que o seguiram, quando disseram ao seu povo: na verdade, estamos inocentes, livres de vós e de tudo o que adorais além de Allah. Renegamo-vos e inicia-se a inimizade e o ódio entre nós e vós, até que acreditais em Allah unicamente. Então aqui neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala nos diz que temos um excelente exemplo, e dirige ao profeta sallallahu alaihi wasallam, dizendo: tiveste, e é uma mensagem para nós também, tiveste, quer dizer, temos em Ibrahim um excelente exemplo. E também naqueles que o seguiram, quer dizer, os companheiros de Ibrahim alaihi salatu wassalam. Um excelente exemplo. Quando disseram ao seu povo, Ibrahim e os seus companheiros disseram ao seu povo, que eram politeístas: na verdade, estamos inocentes, livres de vós. Aqui temos que eles se livraram e se inocentaram de quem? Dos politeístas. E de tudo o que adorais além de Allah. E aqui na segunda parte, de tudo aquilo que adorais além de Allah. Quer dizer que estamos inocentes, livres de vós politeístas e do vosso politeísmo. Depois dizem: renegamo-vos, quer dizer, rejeitamos. E inicia-se a inimizade e o ódio entre nós e vós, até que acreditais em Allah unicamente. Quer dizer que nós vos odiamos até que vocês acreditem em Allah subhanahu wa ta'ala unicamente e que abandonem todas as outras divindades. E mais uma vez aqui aponto para este ponto, que não quer dizer que o facto de odiarmos o politeísmo e os politeístas não quer dizer que vamos ser agressivos e maus com eles. Porque o ódio é uma coisa que está no coração. Não é unicamente uma coisa que está nos actos. Quer dizer, a pessoa, o facto de odiar o politeísmo e de amar o monoteísmo e de detestar e odiar os politeístas e de amar
os monoteístas, não quer dizer que vai ser mau e vai ser violento e agressivo e que vai terrorizar os politeístas. Não. Como mencionei anteriormente, e não é necessário de mencionar mais uma vez, este ódio, esta inimizidade é um acto do coração que tem de se refletir sobretudo no coração. A pessoa deve detestar o politeísmo e os politeístas, mas ao mesmo tempo tem de amar para eles, de serem guiados. Tem de amar para eles o Islão. Tem de amar para eles que venham a fazer parte dos muçulmanos. Isto é um ponto muito importante. Que não quer dizer que a pessoa odeie o politeísmo e os politeístas, não quer dizer que a pessoa seja agressiva com eles. O contrário. O nosso dever é de, como mencionei, de os chamar ao Islão. E de gostar para eles de entrarem no Islão. De serem guiados, de serem dirigidos neste caminho que é o caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. E temos um excelente exemplo no profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam chamou os politeístas do seu povo, Quraysh, da sua tribo, aqueles que eram agressivos com ele, maus com ele, e que o tentaram agredir e que mesmo que tentaram matá-lo no início da sua da'wa. E também depois tentaram matá-lo várias vezes. O profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, o que é que fazia? Apesar de tudo e de todo o mal que os politeístas lhes faziam, ele chamava-os ao Islão. Chamava-os ao Islão. Ao ponto que abandonou, ele e os seus companheiros abandonaram Meca, que era o sítio onde viveram, onde nasceram. Abandonaram esse sítio com os seus bens, os seus comércios e emigraram para Al-Madina para poderem estar em segurança. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam continuou a chamá-los ao Islão. Continuou-lhes a dar ordem de dizerem La ilaha illallah. E eles rejeitaram e não aceitaram este testemunho. E foram ao ponto de quiseram combater o Islão. E combateram o Islão. Durante vários anos. E quando o profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam voltou a Meca forte, com os seus companheiros, perdoou a todos aqueles que lhes fizeram mal, exceção feita a pouquinhos entre eles. Mas perdoou a todos e aceitou o Islão daqueles que se convertiram ao Islão e que aceitaram o Islão depois de tantos anos de guerra e de agressão ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam e aos seus companheiros. Então temos aqui um exemplo que devemos seguir, que é de chamar as pessoas ao Islão, que é de lhes mostrar o caminho correto, que é de sermos um exemplo para eles. Eles têm de ter vontade de aceitar o Islão.
E isso só pode ser feito com humildade, com bondade. Wallahu a'lam. Ficamos por aqui e é a nossa última aula sobre as condições de La ilaha illallah e bi'idhnillahi ta'ala brevemente vamos começar a leitura e a tradução de outro livro, inshallah ta'ala, sobre um ponto, um assunto, uma questão muito importante e que cada muçulmano deve conhecer. والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك